Olá, seja bem-vindo ao AgroConecta. Nós estamos falando de um podcast que é mais um serviço da editora Gazeta, integrante da Gazeta Grupo de Comunicações, para levar informações do agronegócio. E quando eu falo do agronegócio, é de uma forma bem abrangente, desde a pequena propriedade, desde o pequeno agricultor, aquele da agricultura familiar, que é a base econômica do meio rural aqui, do Vale do Rio Pardo, onde o Grupo Gazeta está situado, até o grande agronegócio, aquele que transforma e que faz do Brasil um dos maiores produtores mundiais em vários produtos. E nós vamos falar no AgroConecta sobre diferentes e diversos assuntos. O nosso primeiro é o arroz. E o beneficiamento do arroz, a situação do arroz, sobretudo porque nós, Rio Grande do Sul, somos o maior produtor de arroz do Brasil. Somos responsáveis por 70% do fornecimento de arroz do país e nós vamos falar agora, a partir de agora, com o Danilo Alves, que é gerente de vendas direcionado para o arroz do Grupo Biller. O Grupo Biller, que é uma multinacional e que trabalha muito nesse setor e em outros tantos setores, mas nós vamos conhecer um pouco mais do Grupo Biller e também desse setor, de como está se desenvolvendo a produção do arroz e de outros cultivares, né, aqui no Rio Grande do Sul, que tem aí o suporte do Grupo Biller. Eu quero dar um olá, seja bem-vindo ao Danilo, ao AgroConecta, que a gente tenha um bom papo e produtivo. Olá, Márcio. Antes de tudo, muito obrigado pela oportunidade. Gostaria de agradecer aí à editora Gazeta por abrir esse espaço para que a gente possa bater um papo leve, um papo gostoso, que a gente possa aí, no final, todo mundo aí ter uma noção de como está e aonde a gente pode chegar nessa parte do beneficiamento de arroz. Então, o agradecimento é em meu nome profissional e em nome da Biller. Bom, primeiro vamos, Danilo, conhecer o Grupo Biller, né? O grupo, antes de nós entrarmos, eu perguntei a pronúncia, né? Eu vou tentar, né? Biller, né? Primeiro vamos conhecer com que trabalho. Vamos fazer o famoso biquinho. Isso, o Biller. O famoso biquinho de Biller. A Biller é um grupo suíço, é uma empresa ainda familiar de 150 anos, que está atuando no Brasil há 70 anos. A Biller trabalha no ramo de beneficiamento de grãos e processamento. Nós falamos em trigo, milho, soja, arroz, feijão, chocolate e também na parte de biscoitos, na parte de fabricação de equipamento para massas, aí para pão Pullman, para qualquer tipo de wafer. Então, é uma gama muito grande onde a Biller atua. E eu sou responsável direto na parte do beneficiamento de arroz. Nós estamos situados uma planta em Curitiba e uma planta em Blumenau. Então, são as duas plantas que nós temos fábrica dentro do Brasil. Então, esse é um resuminho do Grupo Biller aí para que vocês entendam. Bom, a empresa que está há 150 anos atuando no mesmo ramo, assim, ou ampliando o ramo, claro, né, diversificando, mas certamente você pode nos falar muito sobre a questão da inovação, né, do beneficiamento, sobretudo do beneficiamento do arroz. Nós que temos aqui o nosso anuário do arroz, que mostramos todos os anos aí o que vem de novo neste mercado, não só na parte lá de dentro da porteira, né, por trás da porteira, mas em todos os demais pontos e setores, né, o beneficiamento do arroz vem sofrendo algum tipo de inovação, Danilo? O que a gente pode perceber nesse sentido? Eu gosto, assim, Márcio, sempre de contar uma historinha bem legal. O ano passado, mais ou menos ali por março, a minha mãe me ligou, minha mamãe querida, e me disse: meu filho, faz 25 anos que você trabalha com arroz. 25 anos que você iniciou esse trabalho.
Eu me emocionei, sabe? Lógico, é a mãe da gente, e agradeci muito. E assim que terminou a ligação, eu refleti. O beneficiamento de arroz é um dos processos que menos evoluiu nos últimos anos. Então, eu pensei, mamãe, obrigado, mas ainda descasca com borracha, ainda brune com pedra e separa com peneira. Então, o que eu te digo agora? Quando a gente começa a trabalhar com um grupo, uma multinacional como a Biller, o mundo tecnológico se abre. O cliente que trabalha com equipamento Biller, ele hoje pode focar em todos os mercados mundiais. A Biller está preparada hoje para fornecer arroz, beneficiamento de arroz, para um mercado mais simples, como é o mercado africano, até um mercado mais exigente, como é o mercado iraniano, que precisa de produto muito branco, muito limpo e muito polido. Então, essa é a vantagem hoje de se trabalhar com um grupo multinacional. Da gente poder o quê? Sair um pouco do nosso dia a dia. O nosso beneficiador de arroz aqui, ele foca muito no mercado nacional. Lógico, é importante. Mas nós trabalhamos muito com outros países aqui da região, com Paraguai, com Uruguai, com Argentina, com Bolívia. Esses países, eles focam na exportação, porque não são países consumidores. Então, quando você exporta um produto para um Irã, para um Iraque ou para um mercado europeu, consegue agregar mais valor, tu consegue ganhar mais dinheiro. E ninguém exporta porque é patriota. Quem se exporta porque precisa ganhar dinheiro, entendeu? Então, essa parte de inovação, essa parte de entender o que o mundo precisa, é o que a Biller nos traz hoje. Entendeu? É conhecer que atua na África, que atua na Europa, que atua nas Américas. Isso abre portas. E eu sempre bater uma maneira, eu sempre falo que o nosso empresário do beneficiamento, que ele tem que sair mais, que ele tem que viajar mais, que ele tem que conhecer mais. Porque o nosso empresário do beneficiamento, ele vive a compra e a venda do arroz. Mas o mundo está aí para ele entender, e a gente está quebrando alguns paradigmas, e alguns clientes estão viajando mais e estão conhecendo o que o mundo pode oferecer através da Biller, tecnicamente, para melhorar e para ganhar mais dinheiro, mas que essa é a ideia, entendeu? É rentabilidade e fazer com que mercados novos se abram. Quando a gente fala em produção de arroz, eu disse no início aqui que nós trabalhamos na Editora Gazeta pensando no agronegócio, desde a agricultura familiar, aquele cara que tem uma pequena chacrinha ali, mas que consegue tirar dinheiro da sua propriedade, até o grande produtor latifundiário. O produtor do arroz, ele está em que parte dessa estrutura? Ele consegue ser um pequeno agronegócio familiar ou ele precisa ter uma extensão, ele precisa estar mais amplo, Danilo? Mas o beneficiamento de arroz no Brasil mudou muito nos últimos 25 anos. Aproximadamente há 25 anos atrás, nós tínhamos aí como 1.100 beneficiadoras de arroz, vamos chamar assim. E com o passar do tempo, isso foi enxugando, e eu vou entrar num ponto bem legal, e a pergunta foi muito oportuna. Hoje nós trabalhamos aí na faixa de 400 beneficiadores de arroz no país. E isso, a tendência é que em 10 anos caia para 150. Aonde que eu queria chegar? O beneficiador médio, hoje, é esse que beneficia aí 60 mil fardos mês, 70 mil fardos mês, ele é um beneficiador regional. Ele sobrevive legal porque a marca dele na região é forte. Porém, se esse cliente não se atentar para a mudança tecnológica, se atentar para consumo energético, se atentar para automação, se atentar para redução de perca no processo, ele não sobrevive. O grande engole ele. Então, hoje nós fazemos um trabalho muito forte
no médio, lógico que no grande também, mas nesse mediano. Para quê? Para que ele continue na região dele, continue gerando emprego, continue gerando renda, continue fazendo aquela micro-região funcionar. Mas o caminho para o mediano, para o cliente médio, é a tecnologia, é a automação, é beneficiar mais com menos consumo energético, beneficiar mais com menos espaço físico, beneficiar mais com menos mão de obra direta, né? Usar essa mão de obra para fazer outro tipo de trabalho, entendeu? Não é descartar a mão de obra, longe disso, mas é usar essa mão de obra, é capacitar essa mão de obra, então é fazer com que o mercado mediano se mantenha, porque senão, basicamente, em 10 anos aí, nós vamos ter somente as grandes marcas. Então, isso é uma coisa bem, bem interessante. Quando você está coordenando a sua equipe de vendas, ou quando você está providenciando as vendas da Biller aí, o teu público-alvo, o produtor mesmo, ele planta, colhe e beneficia, ou é uma cooperativa, uma integradora, uma empresa que faz esse segundo papel aí na questão da produção do arroz? É bem, bem, bem oportuna. Na América do Sul, basicamente, só o Brasil tem a cadeia diferenciada. A lavoura pertence a um fazendeiro e o beneficiamento pertence a um industrial. Então, basicamente, aqui nós vamos ter aí 5% de quem planta beneficiando, o restante não. Quem planta não beneficia. Já pegando Uruguai, Paraguai, Argentina, Bolívia, aí é o contrário, 90% de quem planta também beneficia. Aqui dentro do Brasil nós não misturamos, entendeu? É bem distinto. O empresário do arroz, algumas cooperativas ainda são fortes, a maioria das cooperativas hoje já fecharam, né? Mas o empresário do arroz, ele basicamente não planta arroz, o do beneficiamento. O dono da marca que vai para a gôndola do mercado, ele não planta arroz. Até fomenta, mas não planta. Você está acompanhando o AgroConecta, que é um podcast da Editora Gazeta, um novo serviço da Editora Gazeta, para lhe informar, para trazer mais informações sobre o meio rural, sobre o agronegócio. E nós estamos falando com o Danilo Alves, que é gerente de vendas direcionado ao arroz do grupo Biller. E o Danilo, falaste de que muito tem mudado no setor e que a tecnologia, as inovações no setor do arroz não são tão expressivas, mas em algumas partes o próprio grupo Biller é responsável por mudanças, né, por quebra de paradigmas e tal. E nós nós lançamos recentemente, se não me falha a memória, um dos nossos anuários, aí, um dos novos produtos da Biller, que é o Super Husky, né? Aí, como eu te disse no começo, a inovação no arroz não vinha numa velocidade tão grande. Esse equipamento que a Biller está lançando, que é o lançamento mundial dela, é uma inovação real, porque até então as inovações eram aumento de capacidade, aumento de produção. E nós entramos agora num ponto que é o descasque do arroz. O descasque do arroz é o processo mais agressivo que tem numa planta de beneficiamento. É o processo que mais dá desgaste, é o processo que mais dá trabalho, que mais envolve pessoas, manual, um serviço até relativamente perigoso. Eu vou fazer aqui só uma rápida explicação. Nós descascamos arroz com roletes de borracha. E esses roletes de borracha, a cada 8 horas, eles têm que sofrer uma inversão. São 2 roletes e eles têm que trabalhar em velocidades periféricas diferentes. Esse equipamento novo hoje, ele é 100% automatizado. Ele trabalha com 2 motores e ele não precisa mais fazer essa inversão manual. Ele faz automática. O ganho energético chega a 20%.
O ganho em eficiência de descasque chega a 25% a mais, e o consumo dessa borracha, essa borracha é um produto caro, nós conseguimos economizar 40% no consumo da borracha. Então aí entra na colocação para minha mamãe, a inovação está aparecendo. E isso é o quê? É o mundo se abrindo e o nosso beneficiador de arroz tem que buscar esse conhecimento. Então, esse equipamento é um equipamento diferenciado, real. Não existe nada similar no mundo. Então, é uma tecnologia nova. O investimento não é um investimento absurdo, entendeu? Ninguém está falando aqui que vai ter que gastar uma fortuna. Então, hoje, deixa eu te explicar outra coisa. Nós somos dono da máquina Sortex. A máquina Sortex, ela como eu vou te explicar? É um equipamento eletrônico que vai no final do processo de arroz. Então, são câmeras digitais que leem o produto e separa o bom do ruim, bem a grosso modo para quem não é do setor. Então, todo mundo tem uma Sortex. Final, assim, né? Exatamente, eletrônica. Então, toda a indústria tem uma Sortex. Pronto, essa Sortex também é do grupo Biller. Ela é fabricada em Blumenau. Ela é uma limousine. E agora, com essas mudanças que a Biller está trazendo, nós vamos conseguir corrigir o processo de beneficiamento também. Entendeu? Então, a Sortex é como se fosse aí um mata-burro no final. Agora nós temos condições de quê? De deixar o processo enxuto e esse beneficiador conseguir agregar mais valor no produto dele. Essa é a nossa ideia. E você falou algumas das características do Super Husky que são interessantes e que fazem parte do universo empresarial, né? Que é a questão da otimização, a questão de menos consumo de energia, menor consumo também nos equipamentos, né? Menor depreciação aí de equipamentos, quer dizer, gastando menos em equipamentos, você consegue uma rentabilidade maior, porque sim, ela tem o arroz tem uma grande variação de preços lá na propriedade, né? Mas da indústria para diante ele não costuma ter uma variação muito grande, a não ser que ocorra algo muito extraordinário, né? Então, o cara esse que consegue um custo menor de produção, ele aumenta a sua rentabilidade. Exatamente, a tua colocação perfeita. O arroz remunera pouco na parte final. Então, o processo tem que ser enxuto. Do arroz, o beneficiador ele aproveita o quebrado, ele aproveita o farelo do arroz, ele aproveita o meio grão, ele aproveita o grão inteiro. Então, quanto mais grão inteiro nós conseguirmos manter no processo, é mais rentabilidade para a indústria. E esse equipamento novo nosso, ele tem aí uma característica muito boa nessa parte de rentabilidade, que é a eficiência de descasque. Tu começa descascando 92% do produto e vai do início ao final. E quando você tem o equipamento antigo, não consegue manter essa eficiência. Então, de 92, ele abaixa para 80, 78. E aí tem que se apertar mais as borrachas, quebra produto. Então, como eu te falei, mesmo para o cliente muito grande, hoje, se tu for visitar uma indústria de beneficiamento de arroz, ponto a ponto da indústria hoje é checado. Porque cada grão de arroz, cada 0,5% que esse cliente tem em ganho de rentabilidade de grão inteiro é muito dinheiro no volume final. E eu volto a bater naquela teclinha para ti. O cliente mediano, o cliente regional, o cliente que está usando aquela propriedade, aquele lavrador, aquela pessoa que planta naquela região, ele tem que se atentar à tecnologia, porque senão o grande vai engolir o mediano. Isso aí é fato. Você falou uma questão também que é curiosa no comparativo com outros setores.
Eu vou citar o setor do leite também, que é muito visto aqui próximo, sobretudo no Vale do Taquari, na região de Passo Fundo, né? Também, que é o passo final, o momento final da cadeia, a rentabilidade é bem pequena no arroz. E em outros setores ela é maior, porque consegue ampliar de 1 litro de leite tirado da propriedade, você vai fazer 2, 3, vai ampliar, porque vai agregar outro material ao produto inicial. O arroz não, na verdade você vai tirar, né? Você vai tirar aí a casca, claro que dá para utilizar de outra forma, mas você vai tirar a casca e vai só tirando, na verdade, polindo, vai perdendo peso até que chega ao final, que vai à mesa do cliente. Exatamente, essa é a diferença. Quando tu fala, por exemplo, de trigo, o trigo tu moe o trigo, entendeu? Então, não tem perca. Então, quando tu entra no arroz, aí tu tem toda essa cadeia tua. E toda a parte, por exemplo, do farelo do arroz, ele vai para a ração animal, entendeu? E nós também temos aqui uma parte do nosso produto que é parbolizado, que é um processo onde se faz o cozimento do arroz em casca. Nós também beneficiamos esse tipo de produto. É um produto mais consumido no Rio de Janeiro, mais consumido no Rio Grande do Sul, entendeu? Então, nós também trabalhamos aí na parte do arroz branco e do arroz parbolizado. Mas é aquilo que tu falou, o arroz tu tira matéria-prima dele. E aí, um trigo da vida, tu pega e moe tudo e aproveita ao máximo. Você citou, Danilo, o parbolizado, eu admito que é o que eu prefiro utilizar para fazer, porque não tem muito erro no cozimento. Ele fica... Já é pré-cozido, né? A gente brinca, né? É a dona de casa que não tem tempo, que trabalha muito, vai lá, coloca um pouco de água e ele fica... Só que ele fica mais al dente, né? Não podemos esquecer que aí para o paladar ele é um pouquinho mais al dente. E o branco já é um pouquinho mais... que se pode empapar um pouquinho, mas aí cada um com a tua receita. A gente gosta disso porque a gente trabalha o país inteiro e aonde vai, cada um tem a sua maneira de fazer o cozimento, cada um tem sua maneira de preparo, e pode parecer uma coisa simples, mas o arroz é encantador, entendeu? Cada visita que a gente faz, a gente aprende uma coisa nova, e aquilo que eu já te falei no início, eu forço o empresário a viajar. Eu e minha equipe forçamos, por quê? Porque cada visita, por mais simples que seja, a gente aprende alguma coisa. Isso é para a vida, não é só para o beneficiamento. Certo. Não, fica à vontade. Você citou aí a questão de cada parte do Brasil se come o arroz de forma diferente. A gente sabe que os asiáticos comem muito arroz, né? E é um mercado aí bem amplo, mas o brasileiro está comendo mais arroz? A gente está aproveitando mais esse produto? O consumo nosso já chegou a 42, aí, aproximadamente. Os números são aproximados, viu, Márcio? O brasileiro já consumiu aproximadamente 42 quilos por ano. Hoje, está na faixa de 34, 33, está nessa faixa aí um pouquinho menor. O asiático chega a comer 60, 62, 63, porque tu vê, no café da manhã é tudo feito à base de arroz. Aí o almoço, o jantar, os lanches, tudo feito à base de arroz. Então, o nosso consumo ele caiu um pouco. Porém, a exigência em qualidade no Brasil aumentou muito. Então, diminuiu, sim, o consumo um pouco, mas a exigência em qualidade, ela duplicou. Se tu pegar hoje um pacote de arroz na gôndola, não importa a marca, isso é cada um com a tua preferência, tu vai encontrar um produto extremamente limpo, um produto extremamente polido, um produto que chega a brilhar o olho. E outros mercados, como os asiáticos, por exemplo, o africano, isso não é exigência. Nós exigimos grão puro, o puro grão inteiro. Isso aí é uma coisa que o brasileiro não abre mão mais, entendeu? Nós temos indústrias hoje aí que colocam... A legislação permite até 7% de grão inteiro num pacote.
Nós temos indústrias hoje aí no Rio Grande do Sul, pelo país afora, que tentam zerar o grão quebrado dentro do pacote. Tentam trabalhar com zero. Por quê? Porque a exigência do nosso consumidor, ela mudou demais. Nós trabalhávamos aí com um grande amigo que, infelizmente, Deus nos levou, lá de Itaqui, seu João, e ele falava, nós estamos dando o valor que o arroz merece. O arroz hoje, para chegar na prateleira, é tratado como rei. Eu adorava essa frase do meu amigo. Então, a exigência nossa mudou muito. E ele forma um casamento com o feijão, que é outro produto que o brasileiro gosta muito, aí, muito, muito bacana, né? Dá um toque diferenciado na culinária nacional. Segundo os nutricionistas, né, é o casamento perfeito, né? E agora eu prefiro um pedaço de costela gaúcha junto, né? Isso ajuda muito. Eu ia puxar a brasa para o nosso assado mesmo. Porque eu não saio daí. Na nossa cultura aqui, ainda mais, primeiro porque a gente tem a ciência de que nós somos os maiores produtores do país, né? E segundo, pela questão da culinária mesmo, né? A gente vai desde o arroz de carreteiro até a parceria com o churrasco, né? Que é arroz e a maionese aí, que são indispensáveis na parceria com o churrasco para um bom gaúcho. Sem dúvida. Eu assino embaixo a tua colocação porque eu passo 70% do meu período no Rio Grande do Sul, do ano. Então eu sei que a culinária aí é fantástica. Eu imagino, Danilo, que agora em final de abril, início de maio, você deve ter levado, assim como nós gaúchos levamos, um grande susto em relação a tudo aquilo que aconteceu aqui, aquele evento climático que assolou o Rio Grande do Sul. As cidades inteiras foram atingidas aí e o meio rural também foi. E por mais que se diga, se tenha ciência que o arroz, na maior parte da produção, precisa de bastante água, nós estamos falando de água suportável à plantação, não uma água que venha, cubra toda a plantação, derruba a plantação e muitas vezes leva até o solo, como foi que aconteceu recentemente aqui. Como é que vocês da Biller viram essa situação, ou você pessoalmente, que trabalha diretamente com a questão do arroz, viu essa situação aqui no Rio Grande do Sul? Bom, eu vou dividir essa colocação tua aí em duas partes. Primeiro, a parte técnica. Quando acontece a tragédia, a Biller se colocou totalmente ao lado dos nossos clientes, principalmente esses que estão ali na região da Grande Porto Alegre. Nós disponibilizamos os nossos técnicos a custo zero, por favor. Isso não é um comentário, mas não é importante. Para quê? Para que apoiassem os nossos clientes. Esse é o primeiro ponto que foi feito. O nosso diretor-presidente, ele estava fora do país, ele me ligou, ele falou, por favor, contacte todos. E a gente já estava em contato com todo mundo aí. Para quê? Para suprir tecnicamente e voltar a trabalhar. Então, essa foi a primeira posição da empresa, e outras empresas também fizeram isso. Então, foi uma comoção e um apoio muito legal de quem estava de fora. Essa é a primeira parte. A segunda parte é a parte do produto, do arroz. Logo que nós conseguimos chegar na região de Pelotas, nós temos lá grandes parceiros, e entender que a produção, não que ela tivesse salva, mas que ela não foi tão afetada, e que a gente tinha produto de qualidade, que ainda estava bem. Então, nós começamos a fazer o quê? A divulgar isso para o restante do país. A parte política não é importante, mas para quê? Para que o produto que se cogitava importar, e foi importado muito pouco, não viesse, porque ele não seria preciso, entendeu? Então, nós pegamos essa informação que foi passada por parceiros nossos muito forte e começamos a divulgar isso dentro do país. E começamos a fazer, não é uma campanha, mas é o tipo seguinte, consumam o produto gaúcho. Entendeu? O impacto das chuvas foi muito forte, e ainda está sendo, ainda vai demorar até o final do ano,
A locomoção hoje dentro do Rio Grande do Sul, com o aeroporto de Porto Alegre fechado, com Santa Maria limitada, ela está horrível. Então, nós começamos, junto com o nosso time de vendas e time de marketing aqui, a fazer o quê? Consumam o produto gaúcho, consumam o arroz gaúcho, o arroz Catarina, que tem muita empresa que também está no Rio Grande do Sul, entendeu? Então, nós trabalhamos nessa parte aí. Isso foi muito importante, está sendo muito importante, e o produto está saindo. Ele teve um aumento de gôndola de preço, que foi um aumento do susto, né? Mas logo ele já retornou num patamar normal, mas que para todos nós aqui foi um baque, foi um impacto muito pesado, e esperamos em Deus que nunca mais aconteça aquilo. Certo. Danilo Alves, gerente de vendas direcionado para a área do arroz do Grupo Biller. Nós queremos te agradecer a participação no Agro Conecta, dizer que foi bastante produtivo, e é assim que a gente gosta, que as coisas que a gente produza e que também possa levar conhecimento aí para o nosso público. Muito obrigado, agradeço a ti, também agradeço a tua equipe aí por essa intermediação que a gente pudesse falar. Novamente, eu agradeço a Editora Gazeta, agradeço a vocês aí toda a atenção, principalmente também aqui a equipe nossa aqui, a equipe de marketing que nos dá todo esse suporte. E se tiver outra oportunidade, fique à vontade. Passando por Curitiba, venha tomar um café com a gente. Certamente não faltarão oportunidades. Você acompanhou o Agro Conecta, o podcast produzido pela Editora Gazeta, integrante da Gazeta Grupo de Comunicações, um novo serviço, um novo espaço para levar as informações do agronegócio, desde a pequena propriedade, da agricultura familiar, até a grande propriedade, até o latifúndio, que fazem com que o Brasil seja um dos maiores produtores, um dos maiores exportadores e diversos produtos no mundo. Até a próxima oportunidade.